No vídeo de hoje eu separei alguns carros esquecidos no mercado de usados, mas que justamente por isso podem ser boas opções, já que são carros mais baratos que os concorrentes e se tornam um excelente custo-benefício. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 50 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Kia Magentis. Muita gente pode não conhecer esse carro pelo nome Magentis, mas ele é o Optima de primeira geração. Por algum motivo, a Kia colocou esse nome aqui no mercado brasileiro. Quando ele foi lançado em 2006, ele concorria diretamente com Fusion, Accord e Camry. Embora tivesse uma motorização menor que dos concorrentes, ele chegou muito bem refinado e equipado para a época. Mas talvez até por falta de marketing da própria Kia, foi um carro que não vendeu muito bem. E hoje em dia, no mercado de usados, por ser um carro que tem uma baixa procura, ele tem um preço bem interessante. Ele só tem uma versão, a EX, que entrega tudo de série. Apesar de ser um sedã grande, ele tem uma lista de equipamentos parecida com a de um Corolla ou Civic. Isso significa que não é um carro tão completo, mas também não é pelado, tem o necessário para um carro desse porte. Ele se destaca muito também no espaço interno, já que leva tranquilamente 5 adultos com muito conforto. Apenas o porta-malas, que poderia ser um pouco maior, tem 420 litros. Na mecânica temos o motor 2.0 Theta, muito conhecido na linha da Kia Hyundai até nos dias atuais. Aqui ele ainda é monocombustível e gera 164 cavalos a 6.200 RPM e 20,1 kg de torque a 4.600 RPM. Ele só é disponível com o câmbio automático convencional de 4 marchas, para a época é até aceitável. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. O consumo dele até que não é ruim, considerando o porte. Na cidade ele faz uma média de 8,4 km por litro, já na estrada 11 km por litro. Um Kia Magentis de 2009 tem preço médio entre 30 e 40 mil reais. O próximo carro é o Toyota RAV4. Normalmente os Toyota têm uma boa procura no mercado de usados, mas parece que esse aqui as pessoas não gostam muito. É uma opção mais interessante em quase tudo em relação ao Corolla, por exemplo, e a faixa de preço é a mesma. A RAV4 só tem uma versão com tudo de série. O modelo a partir de 2011 começou a ter o opcional da tração 4x4, mas os anteriores já têm de série. Para um carro médio da Toyota, ele é até bem equipado, tem até o teto solar, coisa que o Camry, que era o carro topo de linha, não tinha. É um diferencial dentro da marca. O espaço interno também é um dos seus diferenciais, já que é um dos crossovers médios mais espaçosos, dando muito conforto para todos os ocupantes. Aliás, para os ocupantes traseiros, ele tem até os bancos traseiros laterais com regulagem. O seu porta-malas também é gigante, tem 540 litros. Dentro da única versão que ele tem, também só tem uma motorização, uma 2.4 2AV FE, que aqui no Brasil a RAV4 foi a única a usar. Esse motor gera 170 cavalos a 6.000 RPM e 22,8 kg de torque a 4.000 RPM. O seu câmbio infelizmente é um automático de 4 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora. A RAV4 é equipada com tração 4x4 sob demanda. Por ser um carro mais pesado, não espere muito desempenho e muito menos um consumo bom. Na cidade ela faz uma média de 7,5 km por litro e na estrada uma média de 10,9 km por litro. Uma Toyota RAV4 2010 tem preço médio entre 50 e 60 mil reais. Pode ser uma opção interessante para quem está procurando um SUV médio bem confiável. Um hatch médio usado, barato e bem equipado é o Peugeot 307. Comprando a versão certa pode ser uma excelente opção para 2022. Ele é disponível com 2 motorizações e diversas versões. Eu separei para o vídeo com motor 2.0. Para quem pode gastar um pouco mais com manutenção, é a opção mais interessante que 1.6, já que você vai ganhar mais equipamentos, potência e vai ter um consumo bem parecido. Porém, eu indico sempre as versões com câmbio manual, já que o automático dessa geração é o bombástico AL4.
Então, considerando o câmbio manual, a versão mais completa é a Feline, sem nenhum opcional. Dependendo do ano, já que ele foi recebendo mais equipamentos, ele pode ser mais equipado que os carros anteriores, que são de uma categoria acima, tendo itens como ar-condicionado digital de 2 zonas, sensores de estacionamento traseiro, rádio com Bluetooth e vários outros equipamentos bem legais para a época. O motor do 307 já é bem popular, ficou em linha até nesses últimos anos. É um 2.0 EW10A que tem 147 cavalos a 6.000 RPM e 20 kg de torque a 4.000 RPM. O seu câmbio é manual de 5 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e atinge uma velocidade máxima de 205 km por hora. O seu consumo fica na média da categoria. Na cidade, espere uma média de 9 km por litro e na estrada 12,5 km por litro. Nada mal para um carro que já tem mais de 12 anos de uso e tem um motor 2.0 relativamente potente. Uma característica legal do 307 que eu já ia esquecer é o porta-malas de 420 litros, sendo um dos maiores entre os hatches médios. O sedã tem 100 litros a mais, também muito grande. Um Peugeot 307 2.0 Feline 2008 tem preço médio entre 19 e 30 mil reais, dependendo do estado que você encontra esse carro. O Mitsubishi Lancer não é um sedã que brilha aos olhos, mas se destaca muito na confiabilidade mecânica e custa muito menos do que um Corolla ou Civic. Ele peca muito no quesito equipamentos e acabamento, poderia oferecer bem mais e talvez chamaria mais a atenção das pessoas. Mas em contrapartida é um bom carro familiar, tem um bom espaço interno e um porta-malas gigantesco, e pelo preço dele se torna uma boa opção. O Lancer teve apenas uma geração aqui no Brasil, mas existe a versão importada e a nacional, que chegou em 2014. Eu prefiro a versão importada, já que tem algumas características mais legais, como o acabamento melhorado. Mas o modelo que tem bastante procura no mercado de usados é o Lancer GT. Esse modelo tem uma mecânica muito confiável e não deixa na mão. Ele usa o motor 2.0 MIVEC. Esse motor é monocombustível e gera 160 cavalos a 6.000 RPM e 20,1 kg de torque a 4.200 RPM. O seu câmbio pode ser um manual de 5 marchas ou um CVT que simula 6 marchas, com modo Sport e opções de trocas manuais através dos pedal shifts no volante. Com isso ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,7 segundos. E apesar dele ter 160 cavalos, uma potência expressiva para o motor 2.0 de um sedã médio, ele não esbanja tanto desempenho. Na verdade, ele até deixa a desejar em algumas situações, principalmente em situações urbanas. E o seu consumo também é um pouco puxado. Ele faz uma média de 8,8 km por litro na cidade e 10,7 km por litro na estrada. Infelizmente, ele nem é flex. O interessante é que todos os Lancers têm suspensão multilink na traseira, dando uma boa dinâmica para ele. O contra é que é um carro muito rígido, tirando muito do conforto. E no modelo antes de 2013, ele tinha a opção de tração 4x4 em algumas versões, sendo o único sedã médio aqui no Brasil a ter essa opção. Um Lancer GT do ano de 2015 tem preço médio entre 50 e 70 mil reais. Os modelos mais antigos dá para encontrar a partir de 40 mil reais. Se você está de olho em um sedã japonês, vale a pena considerar o Lancer. Ele tem o melhor custo-benefício do que os seus dois principais concorrentes japoneses. O Hyundai Elantra talvez seja até mais esquecido que o Lancer, pelo menos esse de segunda geração, assim como aconteceu com o i30 também. Quando chegou a nova geração, as vendas foram bem afetadas. Isso tem várias razões, e eu acredito que também é por falta de marketing, já que o preço dele ficava na média dos concorrentes, e era um carro bem equipado. Essa geração chegou totalmente reformulada, entregando um design muito bonito e único. As lanternas traseiras desse carro são sensacionais, é um carro que chama bastante atenção. Ele tem 3 versões, a de entrada, a intermediária Special Edition e a topo de linha, a Top. Todas essas versões são bem equipadas, mas a Top realmente se destaca muito perante os concorrentes. Eu acredito que junto com Focus e Cruze foi um dos carros mais equipados daquela época dentro da categoria. Ele só vai dever um pouco em sistemas semi-autônomos de condução, mas de resto é muito completo. Em relação ao espaço interno, você pode esperar sim um bom espaço, tanto para os ocupantes da frente quanto para os de trás, mas o porta-malas, que tem apenas 407 litros, é bem vergonhoso para um carro desse porte.
Na mecânica, ele usa a mesma da geração anterior. O motor é um 2.0 NU que tem 167 cavalos com álcool e 157 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 20,6 kg de torque com álcool e 19,2 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Com isso ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. Na cidade, com o álcool, ele faz uma média de 6,3 km por litro, já com gasolina 9,5 km por litro. Na estrada, essa média passa para 9,1 km por litro com álcool e 13,4 km por litro com gasolina. Um Hyundai Elantra 2017 tem preço médio entre R$ 85 e R$ 95 mil. E para fechar a lista, eu separei o Kia Sorento de terceira geração. Talvez algumas pessoas nem saibam da existência desse modelo. Na faixa de preço que se encontra, eu acho mais interessante do que comprar um Tracker, Nivus ou Creta 0 km. É um carro superior, tem um belo motor V6 e ainda tem 7 lugares para você levar a família toda sem passar aperto. E é um carro muito bonito e atual. Apesar de já ter 6 anos de lançamento, não devem nada para alguns crossovers mais atuais. A Kia sempre soube fazer carros à frente do tempo, principalmente em relação a equipamentos, design e tecnologias. O primeiro modelo, que chegou em 2016, só teve uma versão, a de topo, que tem motor V6. A partir de 2017 ele recebeu versões de entrada com motor 2.4. Particularmente eu não acho tão interessante essas versões. O motor que o Sorento usa é um 3.3 V6 Lambda, o mesmo que o Azira de primeira geração usou. É um motor muito bom e que dá pouca manutenção. Ele gera 270 cavalos a 6.400 RPM e 32,4 kg de torque a 5.300 RPM. Potência necessária para empurrar um crossover de quase 2 toneladas. O seu câmbio é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 8,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 200 km por hora. Não espere muito do consumo do Sorento, até porque estamos falando de um SUV grande e com motorzão V6. Na cidade ele faz uma média máxima de 7,2 km por litro, já na estrada 9,3 km por litro. Um Kia Sorento 2017 tem preço médio entre 120 e 145 mil reais, uma excelente opção nesta faixa de preço, principalmente em relação aos 0 km que você pode levar para casa. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais desses carros você levaria para casa ou se você levaria outra opção que eu não coloquei na lista de hoje. Forte abraço, valeu e fui!